Vê essa reportagem, por exemplo. Ela gosta da sensação de poder. Bill Ackman, que é um bilionário doador de campanha, criticando a decisão de manter o Joe Biden na corrida. Tá aqui, ó. O bilionário Bill Ackman, que supostamente doou centenas de milhares de dólares para os democratas como Obama, Chuck Schumer, criticou a Jill Biden por ela se recusar a tirar o marido da disputa. Porque eles estão abraçando. E tem muita gente, a mídia inteira está pedindo essa mudança. A mídia inteira está pedindo essa mudança. E muita gente já está lançando essa eleição a fundo perdido. Há um desespero na mídia. Eu acompanho muito aqui a mídia dos Estados Unidos e eu posso dizer, pela primeira vez eles não estão apoiando o Biden, eles estão reconhecendo que o Biden precisa ser trocado. E tem muita gente, já que o Guga adora ler a The Economist, tem muita gente que está lançando a eleição a fundo perdido. A The Economist está fazendo uma projeção, que eu vou colocar aqui na tela, Bruno, sobre o resultado pós-debate da eleição. Eu já tinha mostrado uma projeção anteriormente. A previsão pós-debate é de que hoje, na The Economist, a revista que o Guga lê, então talvez o Guga esteja acreditando nisso, a projeção da The Economist é que o Trump tem 73% de chance de ser presidente. O Joe Biden só tem 26% de chance de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Algumas pesquisas que saíram, aliás, uma muito interessante da CNN Brasil, Atlas Intel, mostrou eu falei isso correto, CNN Brasil, tá? Mostrou o Trump com 46 e o Biden com 40. Eu vou dizer para vocês, a TIP Insights, que é um instituto que eu mais confio, depois você procura um TIPP, foi o único recente que fez uma pesquisa onde o Biden aparece na frente, mas aparece, e eles acertaram em 2016 e acertaram em 2020. Mas eles botaram o Biden 1 ponto percentual na frente. E eu sempre digo a vocês que não é exatamente assim, mas em média os democratas precisam vencer com mais de 4 pontos a eleição nacional por conta do sistema do colégio eleitoral para eles levarem a eleição. Mas o Ledger deu Trump com 7 pontos de vantagem. O Data for Progress deu Trump com 3 pontos de vantagem. Patriot Polling, 4 pontos de vantagem para o Trump. Pesquisa da CNN, Estados Unidos, mais 6 pontos de vantagem para o Trump. Lembra? A CNN foi aquela que, às vésperas da eleição americana de 2020, disse que o Biden ia ganhar com 13 pontos de vantagem. Obviamente ganhou com, sei lá, acho que 6. Ganhou. Harvard Harris, Trump mais 8 pontos de vantagem. USA Today, Trump mais 4 pontos de vantagem. E se o Biden não for candidato, alguns de vocês podem estar perguntando, esse é um problema, porque todas as pesquisas mostram que qualquer um dos outros candidatos, o Gavin Newsom, etc., qualquer um dos outros candidatos continuaria perdendo para o Trump. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Por isso que o Nate Silver, que é o estatístico famoso da esquerda, tem aquele site 538, ele que é da Disney, né? Ou seja, um cara bem de esquerda, que faz muito parte de predição de aposta
de futebol, etc, etc, só que ele é bem de esquerda, ele também... Que porcaria, não, por algum motivo esse ar-condicionado sempre desliga no meio do programa. O Nate Silver também está dizendo que o Trump tem mais de 70% de chance de vencer as eleições. Daí veio a decisão da Suprema Corte, dizendo que o Trump era imune a crimes, eu vou simplificar aqui a ideia, a crimes supostamente cometidos enquanto era presidente, não poderia ser processado, como era uma decisão já, um entendimento já antigo, que o presidente tinha a imunidade presidencial, uma discussão antiga, a Suprema Corte só foi clara dizendo quando que ela se aplica ou se não se aplica. Aliás, eu queria ter comentado no programa de hoje, mas não vai dar tempo, sobre a Suprema Corte com várias decisões importantes, a decisão da Chevron, que tirou o poder do Deep State americano, decisão das redes sociais, que volta a discussão nos estados se as redes sociais vão poder ou não tirar pessoas sem justificar, fazer shadow ban, algo que vai me afetar especificamente porque eu estou na Flórida. Eu queria comentar várias dessas decisões, mas não vai dar tempo no programa de hoje. Mas o importante é que o Trump, vários dos processos que a esquerda tinha a expectativa de mandar o Trump para prisão, para ser condenado, etc, etc, morreram. Morre o processo do 8 de janeiro, morre o processo dos documentos presidenciais, morre o processo da Geórgia. Não necessariamente morrem, mas se tornam muito difíceis. E hoje mesmo saiu que a decisão, a sentença que poderia mandar o Trump para prisão, antes mesmo dele ser nomeado candidato republicano, já avisaram que essa sentença não vai mais acontecer antes da convenção. O que está ficando claro é que barrar o Trump não vai rolar, como eles barraram o Bolsonaro. Sempre digo, né? O Brasil e os Estados Unidos têm o mesmo vírus, mas os sistemas imunológicos são diferentes. E eu vou dizer para vocês que eu nunca tive tão otimista com a eleição do Donald Trump. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu estou vendo a esquerda desesperada. Eu estou olhando e estou vendo o pânico deles. Eles estão em pânico. Eles não sabem o que fazer. Se o Biden quiser se manter candidato, ele será candidato. Isso vai gerar uma crise dentro do partido. Porque não são só eleições presidenciais. Você tem eleição para governador, você tem eleição para o Senado, você tem as eleições estaduais, você tem as eleições para os deputados. E o mau desempenho do presidente vai carregar o Partido Democrata para o fundo do poço. Significa que são enormes as chances dos republicanos fazerem o que a gente chama de barba, cabelo e bigode, que é a presidência, o Senado e a Câmara. E o que vai acontecer com o Brasil? Diante desse cenário, eu pergunto para você. O dólar está a 5,70 muito por conta disso. Eu explico para você. Câmbio é fluxo e expectativa. Fluxo de moeda entrando e saindo do país, oferta e demanda que determina preço, mas expectativa também. E a expectativa é de um Estados Unidos pujante, com um dólar forte, e de um Brasil cada vez mais isolado. Um Brasil desmoronando. Um presidente que só fala bosta, outro que está completamente desconectado da realidade, um grau de senilidade diferente do Biden, mas está completamente, só fala bobagem. A imprensa não é mais a mesma imprensa de 2008, 2007, que cobria... O Lula sempre falou imbecilidade, mas ele era mais moderado, porque ele não tinha arrogância completa, ele tinha a imprensa parcialmente ainda contra ele, mas ela encobria muitas das coisas que ele fazia. Agora ela não consegue, porque sai tudo nas redes sociais no mesmo dia. E ele está mostrando que não está nem aí para equilíbrio fiscal, que quem caiu no conto era idiota, está mostrando que vai colocar um maluco à frente do Banco Central, que vai tomar decisão técnica com base na política. E enquanto isso, França, Europa, etc., Estados Unidos, todo mundo caminhando por uma guinada para a direita. Vão deixar esse governo desse cara sozinho. O Brasil vai cair no colo da China. As sanções vão vir contra a ditadura brasileira, está na cara, é evidente a essa altura do campeonato,
Se você não acreditou até agora, com todos os sinais, eu lamento. Eu ainda acho que o mercado financeiro ainda não percebeu o tamanho da jeba que vai entrar com as sanções contra o Brasil. E aí?